Olá, tudo bom com vocês? Finalmente ela está entre nós. A terceira temporada de You finalmente veio aí, mas infelizmente eu sinto, assim como o fã, que está no momento da série terminar. Mas calma, no decorrer desse vídeo eu conto pra vocês por que eu tô sentindo isso, tá bom? Bora conversar sobre essa terceira temporada, todos os acontecimentos, com muitos spoilers. Então, se você ainda não assistiu essa temporada, continue nesse vídeo por sua conta e risco, hein? Depois não diga que eu não avisei. Nessa temporada, então, nós acompanhamos a vida do Joe e da Love casadinhos, só no Love, né? Só que não. Por que eu faço essas piadas, gente? Me fala, alguém me explica? Eu acho que o Joe, sem sombra de dúvidas, é aquele tipo de personagem que resume muito bem aquela frase, enfim, a hipocrisia, dele falando que vai se sacrificar nem que tenha que casar com um monstro. E ele é o quê, gente? Alguém me fala? O que o Joe é, a não ser um psicopata? Sim, essa temporada foi uma grande prova que o Joe e a Love foram feitos um para o outro. Tanto que nos seus últimos momentos de vida, a Love falou exatamente isso, mas pelo menos ela pensou no Henry, né, o filhinho deles. Ela acaba falando que, de fato, eles foram feitos um para o outro, eles são almas gêmeas, porém, eles não fazem bem para o seu filho. E ela até ameaça, dizendo que um dia o Henry vai saber a verdade sobre o Joe e quem ele realmente é. Mas segura essa informação, pois nós ainda teremos aqui neste canal um vídeo falando sobre teorias para a próxima temporada, falando aí do final com mais detalhes. Então, se eu fosse você, eu já me inscrevi aqui nesse canal pra não ficar de fora, tá? Nessa temporada, então, agora que esses dois estão casadinhos e com o seu filho, o Joe super decepcionado ali no começo, porque ele achava que era uma menina, então quando ele descobriu que era um menino, ele ficou simplesmente surtado, ficou ali naquela coisa, achando que o filho dele não gostava dele. Na verdade, o filho dele, eu acho que já tava sentindo ali quem eram os pais, né? Mas aí a gente tem até aquele momento do Joe conversando com o seu filhinho, descobrindo que ele não odeia coisa nenhuma, descobrindo que ele é apenas um bebê mesmo e estava esperando demais de uma criança, né, coitado. So wait, you don't hate me? Aquela cena é tão fofa, gente, mas tão fofa que nem parece que essa série se trata da história de um grande psicopata maluco, maníaco, filho de Satanás. Tem até alguns momentos, não tantos, mas alguns momentinhos fofos, talvez, alguns momentos que a gente até se pega torcendo pra Love e pro Joe se darem bem, mas eu acho que isso, na verdade, é pela química dos atores, né? Afinal de contas, gente do céu, que belezinha de atuação, né? Eu acho que a Victoria Pedretti e o Penn Badgley são dois atores simplesmente incríveis, extremamente carismáticos. Eu tô muito feliz de ver esse pequeno Dan Humphrey se dando bem aí na vida, né? Falando mais de atuação mesmo. Spotted, lonely boy. Can't believe the love of his life has returned. Eu fico muito feliz quando eu vejo os atores de Gossip Girl aí sendo protagonistas e sendo, assim, incríveis em outras séries também, mostrando que eles são extremamente talentosos. E eu acho que o Penn Badgley, ele faz um excelente trabalho desde a primeira temporada. E eu confesso que eu até que vou sentir saudade da Victoria, apesar da Love ser uma doida de pedra, né? O primeiro episódio, sem sombra de dúvida, é um dos meus preferidos dessa temporada, porque muita coisa acontece, tem muitas novidades, também tem toda aquela história da Natalie, que é a vizinha dele, que na minha percepção ela acabou morrendo muito cedo. Eu já imaginava que a Love ia matar ela em algum ponto, principalmente quando começa aí esse envolvimento com o Joe, mas eu achei ela uma personagem muito interessante, uma personagem que talvez poderia ter morrido lá pro terceiro episódio, apesar de saber que a história dela, né, a morte dela, na verdade, acabou movimentando, mas eu sinto que ela poderia causar um pouquinho mais, viu? Depois os dois até começam a fazer terapia de casal e, mano do céu, eu sei que talvez a gente não deveria rir dessas coisas, mas eu rachava, eu ria muito com os trocadilhos, eu ria com a terapeuta falando que eles são tudo, eles têm os erros, mas eles não são assassinos, e ainda debochando da situação. One of you is gonna kill your spouse. You're many things, but you are not murderers.
Como se os dois serem assassinos fosse a coisa mais bizarra no mundo. E eu ficava, minha filha, tu não sabe o que tu tá falando. Eu confesso que eu fiquei com medo da Love em vários momentos dessa temporada, porque foi mostrando o quanto ela é de fato extremamente impulsiva. O Joe, ele até que pensa mais antes de fazer determinadas coisas. Eu acho que a série acabou mostrando o quanto ele é organizado na matança, né? Em tudo, na verdade. E a Love, ela é um pouquinho mais bagunceira em relação a isso. Ela acaba não pensando muito bem. E aí é como se o Joe fosse ensinando a ela, episódio atrás de episódio, a como ela se controlar mais e pensar mais nas situações, principalmente ali, né, no segundo episódio, terceiro, se eu não me engano, quando ela acaba batendo no vizinho e prendendo ele no aquário, ao invés de matar ele logo de cara. E podemos dizer, talvez, que o Joe ficou até mesmo orgulhoso, né, do bichinho que ele tava criando ali. A Love é uma personagem extremamente instável, não que o Joe não seja, porque ele é, e muito, mas é justamente essa hipocrisia, né? Os dois estavam em uma confusão mental ali muito louca, tanto que quando eles começam a se trair, ele ficando com a Marianne e ela com o Theo, eles ficam naquela culpa, talvez, não sei se esses personagens sentem culpa de algum jeito, mas eles ficam, ai, eu não mereço ela, eu não mereço ele, e ficam tentando ter uma vida normal que nunca vai ter, até que a gente vai chegando ali nos últimos episódios, onde eles vão meio que se aceitando que eles são psicopatas e malucos. Tanto que no momento que eles acabam brigando e prendendo ali aqueles dois vizinhos muito loucos também, eles acabam sentindo um tesão, assim, louco. E aí os dois começam a transar, assim, loucamente, porque sim, eles se encontraram, sabe? O amor deles, o próprio Joe fala, né, que a linguagem do amor deles é a violência. Assim, em alguns momentos nessa série é muito louco, porque as cenas são tão fofinhas que até parece, de fato, uma série de drama familiar comum, uma série bonitinha, mas aí a gente acaba, opa, esses personagens, eles são psicopatas, eles são loucos, eles são maníacos mesmo, e a todo momento eu só ficava pensando no bebê, só ficava pensando no Henry. No momento que o Joe, ele acaba chegando ali, né, no primeiro episódio, e a Natalie, ela tá morta, eu ficava, gente do céu, tampa o olho da criança, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E aí no final, graças a Deus, pelo menos ele colocou a criança em primeiro lugar e pensou no bem-estar do filho e abriu mão dele, deixando ele ali com aquele casal extremamente fofo, que eu tenho certeza que vai criar o Henry muito bem. I didn't have good parents, but I know what a good parent does. Protect. Porém, eu fiquei preocupada com uma frase do Joe, pois ele disse para a criança que aquilo não seria para sempre. I'm sorry. I'm so sorry. This isn't forever. Então, será que em algum momento ele vai voltar? Será que em algum momento ele vai tentar recuperar o seu filho? Sei não, hein? Mas ok, por que eu disse que estava na hora dessa série acabar? No decorrer dessa temporada, eu tava sentindo que tinha muita encheção de linguiça e eu tava achando que muitos acontecimentos ali rolavam de uma forma extremamente conveniente. Por exemplo, a Natalie morrer ali daquele jeito e aí eles ficarem sem saber o que fazer com ela, então tinha aquela tensão que ela tinha aquele anel que poderiam encontrar a qualquer momento e como fazer pra rastrear. O marido dela era um puta cara assim da tecnologia, um gênio da tecnologia, então tem essa certa tensão. Só que aí, no momento que a Love acaba prendendo ali o vizinho dela, a gente já começa a imaginar o que vai acontecer, que certamente ele ia morrer de algum jeito, que eles iam criar todo um plano pro cara ser o verdadeiro culpado pela morte da Natalie. Então é exatamente por isso que eu achei alguns momentos da história nessa temporada extremamente previsível, e aí eu fiquei com medo da série se tornar uma nova Good Girls, em que a história vira um looping infinito, em que sempre vai repetindo a mesma coisa, então a gente já imagina o que vai acontecer e não se surpreende com determinados acontecimentos, e eu senti isso no decorrer de várias histórias aí dessa série. Por exemplo, no momento que a Love acaba transando com o Theo na floresta ali,
ali sem proteção, sem nada, eu já fiquei imaginando, putz, será que ela vai engravidar? E aí depois a gente vê ela com teste de gravidez, e aí eu penso, ah, tá, ok, entende? Então, algumas coisas não me surpreenderam tanto, então alguns episódios, pra mim, ok? Minha opinião pessoal, começou a se tornar um pouquinho maçante exatamente por isso, porque a gente já não tinha mais aquela surpresa que tinha na primeira e na segunda temporada também. Na segunda temporada, por exemplo, tem vários acontecimentos, apesar de não ser a melhor temporada da série, a primeira continua sendo a minha preferida, mas a gente tinha ainda várias surpresas. Por exemplo, a Candice aparecendo como a Amy, eu fiquei chocada. A Love também sendo uma extrema maluca no final da temporada e os dois terem um bebê e tudo isso, eu também fiquei muito chocada, mas eu tenho medo de Yu se tornar esse círculo vicioso do Joe sempre encontrando uma pessoa, aí ele fica obcecado por essa pessoa e rouba umas calcinhas dessa pessoa, aí entra nas redes sociais e começa a seguir, entendeu? Então começa a ficar extremamente repetitivo e cansativo, então eu acho que não tem mais tanta história pra contar assim, e apesar de gostar bastante da série, eu queria sim que a quarta temporada fosse a última, tendo uma história assim bombástica, principalmente depois desse final, mas eu acho que tá na hora assim da gente se despedir do Joe, por mais que eu goste muito dessa história, por mais que eu goste muito dessa série, mas eu sempre digo pra vocês que é muito importante a gente saber, e os criadores também saberem, né, a produção, enfim, o momento certo de terminar a série, gente, porque tem séries que vai rolando a história e você vai sentindo que tá na hora de se despedir, sabe? Tipo Grey's Anatomy, só que Grey's Anatomy ninguém nunca finaliza, né? Inclusive, tá, eu até anotei aqui nas minhas anotações que o Joe ia matar a Love. Eu já tava sentindo que isso ia acontecer no final da temporada, mas mesmo assim eu achei uma cena assim muito louca. Eu acho que esse final de temporada possivelmente foi um dos meus preferidos, assim, que mudou totalmente a história, apesar de ainda ser parecido com ele matando a Love, igual aconteceu com a Beck, né? Tem até um momento no final que na narração ele fala que agora possivelmente ela é ainda mais famosa que a Beck. A bit of a folk hero, more famous even than Guinevere Beck. Com toda a história que ele criou ali sobre ela ter matado ele, sobre ela ter matado todo mundo e ela ser a verdadeira culpada de tudo isso. E agora o Joe tá em Paris, né, gente? Pelo amor de Deus, que ele nunca encontre a Emily em Paris, porque eu acho ela maravilhosa, um neném. Então, o meu sentimento aí com essa temporada foi o seguinte: nos primeiros episódios ali, nos 3, 4, sei lá, primeiros episódios, eu falei: que incrível, que perfeito, tô amando essa temporada. E aí, na metade da temporada, eu já fiquei um pouquinho exausta. E aí, no final da temporada, eu voltei a me empolgar, porque começou a me surpreender em algumas coisas mesmo, rolando aí essas coisas que eu já esperava. Eu acho que o final, assim, os episódios finais, acontecia tanta coisa que eu ficava sem ar. Eu queria saber o que ia acontecer com os personagens. Por exemplo, os vizinhos, né? Principalmente a Sherry, que ela é insuportável ali no começo. A gente vai conhecendo um pouquinho melhor deles e eu achei uma história muito interessante e eu fiquei feliz deles acabarem saindo vivos no final. No momento que ela começa a atacar as farinhas tudo ali no chão, né, tentando encontrar alguma coisa, você já espera que ela vai encontrar a chave que a Love escondeu e eu fiquei muito feliz com isso. But what choice did I have? So I played, and I realized your fence, your doorbell cam. Também fiquei feliz com o Theo saindo vivo no final ali, né? Porque quando a Love começou a se interessar e começou a sair aí com esse novinho, coitado, que ficou apaixonado por ela, eu já fiquei pensando que o garoto ia morrer. Então, na verdade, pra mim, a surpresa foi ele ter saído vivo de toda essa situação. Assim como os vizinhos também, né? Em algum momento eu achei que algo muito grave ia acontecer com eles, mas ainda bem que não. Será que eles ainda vão aparecer na próxima temporada?
ou vai, sei lá, serão esquecidos no churrasco ali, enfim. Porém, eu achei a Sherry muito inteligente, viu? Dela tentando manipular ali a Love, fingindo que ainda é amiga dela. Tanto que no final ela até fica conversando ali, falando pra ela matar o Joe. E aí, se você parar pra pensar, essa história é até bom pra história que o próprio Joe criou, porque a Sherry pode falar, putz, eu falei pra ela matar o Joe, então ela fez realmente isso, então ninguém vai imaginar que o Joe fugiu. E parece que Yu adora colocar aí, né, uma criança, um adolescente pra se lascar no final, ou pra se envolver com o Joe ou com a Love e se lascar depois. Na segunda temporada a gente teve a Ellie, coitada, que ali no começo da temporada o Joe acaba falando ali sobre ela, que ele manda dinheiro pra ela, mas depois também ela é esquecida no churrasco. E aí nessa temporada a gente tem o Theo, que teve um final feliz, pelo menos ali, né, ele junto com o seu pai, apesar da madrasta ter morrido. Ainda acho que a Natalie poderia ter morrido depois, viu, gente? Porque, sei lá, eu gostei dela. Ela apareceu muito pouco, só ali no primeiro episódio, mas eu achei ela simplesmente sensacional. Eu acho que era uma personagem que poderia acrescentar muito, mas eu entendo a história por trás, enfim. Na verdade, nessa temporada eu acho que a gente teve muitos personagens interessantes. Eu acho que You é uma série que de fato consegue, né, fazer essa renovação, não sei se é essa palavra, mas cada temporada, apesar de ter o Joe e nessa a gente tem a Love aí repetindo mais uma vez, é uma série que consegue fazer os outros personagens também muito icônicos, interessantes. Na primeira temporada a gente tem a Peach, a gente tem a Beck, saudades da Beck, coitadinha da minha Beck, que é citada o tempo todo, né? Eu acho que na verdade, possivelmente a Beck foi o verdadeiro amor do Joe, só que não, brincadeira, gente, ele matou ela, tô brincando. Na segunda temporada a gente tem a Delilah e a Ellie, que não mereciam aquele final, que não merecia tudo que rolou ali junto com ela, sabe? A Delilah era uma personagem incrível, era uma personagem que também acrescentou bastante na história, e aí nessa terceira temporada também a gente tem a Sherry, a gente tem os vizinhos, a gente tem o Theo, a gente tem o pai do Theo também, a gente tem a Natalie, então é muito legal, né, que a série consegue fazer isso, até mesmo a Marianne, que é a nossa eterna Gaia de The 100, quem reconheceu aí a atriz, ai que saudades de The 100, que saudades da Gaia. A Gaia mataria o Joe? Assim, a Love também. Mas eu acho que a Marianne, ela teve uma história muito interessante também nessa temporada, mas eu já tô com dó dessa pessoa, né? Porque pelo que a gente viu no final dessa temporada com o Joe em Paris, ele prometeu que vai encontrar ela custe o que custar. E aí fica também esse questionamento, né? Quando ele encontrar ela, coisa que obviamente vai acontecer, será que ela vai acreditar na versão dele? Ou será que ela vai lembrar das coisas que a Love falou e acabar ligando aí toda da história, não sei. Mas enfim, gente, eu acho que essa temporada de You foi muito boa, eu acho que a série manteve a sua qualidade, mas eu ainda prefiro a primeira, que é sensacional, assim, com toda certeza, esse negócio de prever algumas coisas que vai acontecer e achar que a série tá se tornando um círculo vicioso ali com a mesma história, e o Joe reconstrói o aquário e toda essa situação, é uma coisa que, sabe, vai ficando cansativo, sim, mas eu gostei bastante dos episódios finais e os primeiros episódios também. Eu acho que valeu a pena assistir, valeu a pena a maratona. Mas assim, eu acho que isso também pode ter acontecido pelo fato de eu querer assistir toda a temporada de uma vez, porque eu já assisti tudo no mesmo dia. Essas foram as minhas impressões dessa temporada com spoilers, mas fique de olho aqui neste canal, pois nós teremos outros vídeos de You, sim, com muitas teorias e falando aí sobre esse final com mais detalhes, que eu sei que vocês gostam também, tá bom? Então já se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto que me ajuda aí muito, e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!